Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana, ou então o segundo dessa semana, que eu ainda não estou me habituando com o formato novo. O Antônio aqui, enquanto nós conversávamos, ele nos relatou uma baita de uma jornada no futebol. Então, nós vamos ouvir tudo isso logo depois da vinheta. Lembrando para você que está acompanhando nosso programa pela primeira vez, eu sou o Rafael, meu colega aqui é o Thiago e nosso entrevistado de hoje é o Antônio Moisés, gerente do Sicredi Charqueadas. Isso aí logo depois da vinheta. Sempre que você usa o seu cartão Sicredi Black, se aproxima de experiências exclusivas. No dia a dia e no melhor dia, conte com Sicredi Black. Sicredi é ter com quem contar. Este programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi, A Vitrine do Doce, Malte Puro Cervejas Especiais, Gabriela Medeiros Designer, Meni Arquitetura e João Aze Quiropraxista. Links na descrição. Estamos aqui hoje novamente com o Antônio Moisés, que no último programa a gente falou brevemente sobre a carreira futebolística dele. E tem bastante coisa para contar sobre esse período, pessoas que ele conheceu, times que ele jogou. Então nós dissemos, nós precisamos abordar isso num programa só. Inclusive, vamos começar pelo fato mais curioso, né, cara, que a gente falou em off, assim, só faltou uma coisa para ti estar na seleção brasileira, né? Não sei, acho que as pessoas não sabem, né? Mas tu foi treinado pelo Mano. E só faltou duas coisas pra ti ir pra seleção brasileira. A primeira foi que quando ele foi treinador, tu já estava no Sicredi. Já tinha me aposentado. Aí não tinha como mesmo, né? E a segunda é que ele tinha que te chamar também, né? Isso é importante, né? Mas, de fato, né? Ele disse, mas o Mano me ligou, queria saber se eu não queria largar o Sicredi e jogar na seleção. Não, ligou pra abrir uma conta. Também podia, né? Uma conta do Mano não deve ser ruim. Não deve, não. Quando que tu foi treinado por ele? Fui treinado pelo Mano em 2002, no Guarani de Venâncio Aires, né? Então, falando um pouco da minha carreira, que não foi muito extensa, mas foi bem legal. Eu sempre digo, né, que o futebol ele te traz muitas amizades, né? E eu fiz muitas amizades no futebol que eu mantenho até hoje, né? Então, tenho grandes amigos que foram grandes jogadores e hoje estão aposentados. E eu comecei em Cachoeiro do Sul. Comecei em categoria de base, né, jogando nessas escolinhas. Naquela época não se tinha tantas escolinhas como tem agora, era 1, 2 competições por ano, até que eu fui para o São José de Cachoeira, na categoria de base, nos júniors, né? Eu tinha idade de juvenil, mas como não tinha o juvenil, eu acabava jogando os júniors, né? Centroavante, camisa 9, perna esquerda. Aí em 90, fiquei no São José de Cachoeira jogando somente campeonatos de júnior, jogava o estadual de futebol júnior. Aí em 99 eu fui para Venâncio Aires fazer um teste. Eu tinha um vínculo com o São José. E não era simplesmente só fazer um teste, ser aprovado e vou para lá e abandono o clube meu de origem. Aí em 99 eu tinha um amigo meu que jogava no Guarani de Venâncio Aires, que era o Márcio, que hoje ele é treinador de futebol, Márcio Nunes, que ele disse, Antônio, tu não quer vir fazer uma avaliação aqui em Venâncio? E tinha bastante cachoeirenses passaram por lá. Eu disse, eu tenho interesse, eu quero ser jogador, né? Eu tinha 16 anos, no início do ano de 99, fui fazer em março, meus 17 anos, fui lá fazer uma avaliação. E aí a minha tia morava em Venâncio, a irmã da minha mãe, depois nesse período que eu fiquei lá, ela e o meu tio me acolheram muito bem, no início eu ficava morando com eles, tenho um carinho absurdo pelo tio Ivan e pela tia Isabel. A tia Isabel a gente acabou perdendo, e pelas duas filhas dela, né, que é a Carol e a Gabi. Então fui aprovado nesse teste, né, e digo para vocês que no pouco tempo que eu tive de futebol foram os 4 anos mais marcantes que eu tive no futebol, e foi aonde eu fiz meus melhores amigos e tudo mais. Então
Fui aprovado, mas aí tinha aquela situação do São José de Cachoeira que eu tinha que fazer meu desligamento do São José para ir para lá, porque eu tinha vínculo, eu joguei campeonato júniors com eles e tudo mais. E aí o presidente na época não queria liberar de jeito nenhum. E a minha mãe foi lá conversar com eles, se tu não liberar o Antônio não vai jogar futebol, eu vou proibir ele de jogar bola. Vai perder um atleta. E tá tudo certo, daqui a pouco o futebol vai perder um grande atleta. E aí tinha naquela época, jogava em Cachoeira, o Marcinho. Ele era do Guarani de Venâncio. E o que estava emprestado para o São José de Cachoeira. E o Guarani também já não tinha mais interesse no atleta, mas o São José tinha interesse nele. E a gente pegou e fez uma troca. E eu acabei me vinculando ao Guarani de Venâncio e o Marcinho acabou jogando no São José de Cachoeira. Ele era profissional. Ele já era profissional. Aí em 99 eu fui pro Guarani, jogamos o Sub-17. Hoje é Sub-17, mas naquela época era juvenil, né? Jogamos a competição, o nosso time ele era muito bom, muito bom. O Guarani naquela época ele era sem medo de errar, era a quarta força da base no Rio Grande do Sul, perdia para Grêmio, Inter e Juventude. O resto não tinha, nós atropelava todo mundo. Nós que eu digo, o Guarani. Não é porque eles estavam jogando lá, mas a gente... Não é porque eu era o 9, o centroavante, o goleador, não. Não, mas saiu, depois você vai comentar, né? Saiu bastante gente que... Muito. Então o Guarani ele era formador de atletas, né? Então... E aí em 99 a gente foi até a semifinal, a gente tinha uma campanha maravilhosa, a gente foi pra semifinal e jogamos contra o Grêmio. No Edmundo Faix, em Venâncio, a gente empatou 1-1, eu fiz o gol do Guarani e o Cláudio Pitbull fez o gol do Grêmio. Olha aí. Fez o gol de pênalti. E depois a gente foi jogar dentro do Olímpico e a gente perdeu de 3-0. A gente acabou eliminado. Perdeu na bola. Perdemos na bola. 3-0. Não tinha. Nós éramos muito bons, mas o Grêmio tinha uma estrutura mais robusta e tudo mais. Né? Até obrigação, inclusive. Sem dúvida. Grêmio e Inter. Aí a gente parte de um princípio que o Cláudio Pitbull, que foi um profissional com sucesso, jogou em Portugal e tudo mais, que ele era o centroavante do outro time, né? Mas aí também a gente pode contar que jogou no Olímpico, uma final, dentro do Olímpico. Imagina, uma semifinal. Imagina como é que é a sensação. Eu como gremista, jogando... Sonhando também que alguém do outro lado tivesse. Sem dúvida. O 9 deles aqui vem pra cá. Sem dúvida. E aí na outra semifinal era Inter e Juventude. Não te batia essa pressãozinha? Tranquilo, porque não tinha nem torcedor, né? Não, mas se o treinador do Grêmio olha e fala, aquele cara é o cara do meu time, tu vai pro Grêmio. Eu reforço pra vocês, as minhas melhores participações foram sempre contra a dupla Grenal. Porque nós jogávamos por um prato de comida. O interior ele joga por um prato de comida. Né? É força de expressão o prato de comida, mas é a chance de alguém nos enxergar e a gente virar um grande jogador. Tu fez gol no Grêmio, foi o único. E fez gol no Inter, fiz gol no Renan. Foi campeão mundial pelo... jogou o Mundial pelo Inter. Em 2002 nós ganhamos 1-0 dentro do Edmundo Faix. Eu que fiz o gol. Mas o Renan foi do Mazembe? Do Mazembe Day. Mas o Mazembe também fez gol. Tá tranquilo. Se até eu fiz gol no Renan, por que no Mundial não iam fazer gol nele? Não, mas foi um grande atleta. Aí em 99, a outra semifinal era Inter e Juventude. E a classificação era assim, pra ver quem ficaria em terceiro e quarto. Era a pontuação da semifinal. E o Juventude desse tempo e a base certa era boa? Tinha um rapaz... Porque o Juventude ali em 99, 2000, 2001 tava estourando, né? Teve um rapaz que no ano seguinte, eu virei júnior, eu joguei contra ele. Ele era muito bom jogador, jogou depois no Grêmio. Fernando. Volante, jogou na seleção brasileira, inclusive. O cara era fora da curva. No Juventude ele sobrava. Mas voltando em 99, a semifinal, para decidir quem era o terceiro e quarto, era pela pontuação que tu tinha na semifinal. Então nós empatamos em casa com o Grêmio, 1-1, e perdemos 3-0. E o Inter ganhou as duas partidas do Juventude. Então a gente fez um ponto, a gente ficou em terceiro do estado. Naquele ano, em 99, eu fui goleador do estado com 20 gols. 20 gols. E uma coisa que eu sempre digo, eu não sou frustrado com o futebol porque eu sabia que eu tinha limitações. E tá tudo certo. Mas hoje eu garanto para vocês, um menino de 17 anos que joga no interior e que faz 20 gols numa competição, e inclusive faz gol em Grêmio, a chance dele, não digo ser um grande jogador, mas ele jogar em times de mais expressão, uma Série B de um brasileiro, uma Série C de um brasileiro, os caras estão olhando. Tem muito mais chance. Quantos jogos? Agora tu me pegou. Inclusive a gente veio jogar contra a Fácil de Charqueadas.
Ah, que na época... Ontem eu fui fazer uma caminhada e uma corrida, eu passei na frente da face, tirei uma foto e botei no grupo, que nós temos até hoje um grupo do Guarani. E eu lembro, e talvez essa pessoa possa estar nos escutando. Em 99 nós viemos jogar Guarani e Venâncio contra a Faço. E nós ganhamos da Faço aqui 2-0. Mas teve um lance marcante que o lateral direito nosso chegou na linha, na intermediária, e botou a bola na área. Só que a bola era toda do goleiro. E eu digo, eu não vou me matar com o goleiro. Só que o zagueiro da Faço foi disputar a bola com o goleiro. E quando ele disputou, ele caiu. Eu só não recordo se ele caiu com o braço assim ou se ele caiu com o braço assim, que deu fratura exposta. Aí imagina, nós com 17 anos. Zagueiro? O zagueiro. Ó, zagueiro, por acaso, o zagueiro que se quebrou aí, ó. Zagueiro Tem do que comentar Afaço. aqui. Zagueiro do Afaço em 1999. Guarani de Venâncio e Afaço. E ele caiu, me deu um desespero, porque eu tava perto do lance, não fui disputar porque eu já tinha perdido a bola. E aí, tanto que no jogo de volta lá em Venâncio, ele foi, não jogou, mas ele foi com a tala e tudo mais. Então, ontem eu coloquei no grupo ali do Guarani que marcou mais esse lance do que a nossa própria vitória. E aí, em 99, o Guarani me emprestou pro Grêmio para me disputar a Taça Santiago. E aí eu fui para jogar pelo Grêmio a Taça Santiago. Aí eu me apresentei numa segunda-feira, morei de segunda a sexta dentro do Olímpico, junto com os demais colegas da categoria de base. Aí sábado e domingo eles liberaram nós, sexta liberaram nós no final do dia, para que a gente pudesse voltar para casa, porque era Natal, 24 e 25, e na segunda a gente se reapresentava. Quantos anos tinha em 99? Tinha 17. Mas não se tinha WhatsApp, não tinha SMS. Um pouquinho mais, podia jogar com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho 80, eu sou 82. Eu vi o Ronaldinho jogar em Venâncio, 2-0 pro Grêmio, 2 gols do homem. Não tinha o que fazer, ele era fora da curva. Imagina se Imagina jogar contra, pedir uma camiseta pra ele. Não, jogar junto seria melhor. Ah, não, sem dúvida. Época, imagina ele me servindo lá na frente. O Ronaldinho me bifava. Aí eu fui pro Grêmio. Aí tu ia fazer 40. Aí eu fui pro Grêmio. Ficamos de segunda a sexta treinando. Sábado e domingo a gente foi pra casa. Na segunda a gente se reapresentava. E aí durante aquela semana de ano novo ia sair a lista pra Santiago. No final de semana, infelizmente, eu contraí uma infecção intestinal. Eu, a minha avó e a minha irmã. E os 3 baixos. E mais pessoas. Nós tínhamos 13 pessoas dentro da minha casa, lá na festa de final de ano, de Natal, e 11 foram contaminados. Até hoje eu não sei o que era. Só que eu... maionese lá. Alguma água, uma maionese. Eu, a minha irmã e a minha avó baixamos o hospital. E eu fui sair do hospital na quarta-feira. E a reapresentação era na segunda. Eu confesso pra vocês, por isso que eu digo pra vocês que eu não sou frustrado de não ter sido um grande jogador, que eu treinei a semana toda como se fosse a minha vida, uma Copa do Mundo. Só que quando chegou na sexta-feira, que era o treino coletivo, que é os reservas contra os titulares, eu sobrei até dos reservas. O treinador era o Rogério Zimmermann, que hoje ainda treina, né? E ele tinha a turma dele. Então tinha eu lembro que tinha o Wagner, que jogava no Farroupilha de Pelotas, que estava junto comigo lá. E eu fui encontrar ele de novo em 2002, quando ele estava no Inter. Ele também não foi, acabou não sendo... Ele voltou e também não foi aproveitado, ele acabou não jogando a Santiago. Então eu acho, isso é um achômetro, eu acho que eu não seria aproveitado em Santiago, né? Mas tudo bem, não voltei, não tinha como avisar na época, não tinha... Eu avisei o meu clube, eu tô impossibilitado, acabei não voltando. E talvez tenha 2 viés, ou eu poderia ter sido aproveitado e ir lá em Santiago ter feito gols e alguém enxergar, ou eu poderia não ser aproveitado, nem me levado, e eu voltaria no ano novo para casa e tá tudo certo. Então, aí em 2000 eu voltei para Venâncio, me reapresentei nos juniores, e aí foi o primeiro ano que eu comecei a treinar com os profissionais. Treinava, faltava a gente no profissional, a gente treinava, mas eu não tinha carteira assinada ainda no Guarani, né? Em 2000. Eu tinha o vínculo de atleta, né? Aí em 2000 a gente também tinha um time que era fenômeno, nosso time era bom demais. Jogava o Cadu morreu no voo da Chapecoense, o Cadu Gaúcho. O Éder, joguei com o Éder no profissional, Éder Lázaro. Aí tinha o Cristiano, que foi lateral esquerdo do Grêmio, Paulo Renato, enfim, tinha o Alexandre que jogou no Criciúma, e a dupla de ataque era eu e o Baré. O Baré hoje, ele botou uma quadra de society em Santa Cruz, o Baré ganhou muito dinheiro na bola, por mérito dele.
Mas eu digo muitas vezes que o futebol não é que ele é ingrato, ele vem para algumas pessoas e não vem para outras. A minha dupla de ataque era eu e o Baré em 99. Eu fiz 20 gols e o Baré fez 7. Ele era o atacante rápido. Eu nunca fui atacante rápido. E o Baré jogou Japão, Dinamarca, Emirados Árabes, ele foi treinado pelo Abel Braga, jogou com o Ricardo Oliveira. É um cara que não tinha a qualidade técnica que eu tinha, mas ele tinha mais gana do que eu. Ele era um cara que treinava mais. Ele era o cara da correria. E eu, por vezes, eu me enganava muito, porque eu tinha muita qualidade com a bola no pé. Não era um Ronaldinho, obviamente, mas eu me defendia bem com a bola no pé. Pra um centroavante. Para centroavante, Que não é natural, né? E aí a preparação física foi deixando um pouco para trás e tudo mais, e acabei ficando no esquecimento. E com 22 anos acabei abandonando o futebol, porque talvez paguei o preço por nunca ter me cuidado. E hoje eu cobro muito do meu filho. Então, 2000, a gente jogou no Guarani, a gente também fez uma bela de uma campanha. 2001, de novo no Júnior, mas era o meu penúltimo ano de Júnior. Aí já assinei minha carteira como profissional pelo Guarani, em 2001. Tinha 19 anos. Também, o Guarani sempre fazendo campanhas para chegar entre os 4. O Guarani o profissional tava na primeira divisão. Na primeira, jogava a Série Ouro, ele é de futsal, mas o Gauchão Série A hoje, né? O estádio sempre lotado. 2002, aí o que acontecia? Em 2001 a gente treinava com o profissional e descia para jogar pelo Júnior. Só que em 2001 eu não joguei nenhum jogo profissional, só treinava e descia para jogar pelo Júnior. Já em 2002, que era o nosso último ano, aí foi quando, de fato, eu tinha 20 anos, que eu comecei a jogar no profissional. Aí comecei a ter oportunidades. Não era titular do time. Depois eu até vou contar um fato que eu conto para todo mundo, o pessoal dá risada, quando o Mano foi meu treinador. Então, em 2002, era o meu último ano de júnior, e eu treinava com o profissional e descia para jogar as competições de júnior. Aí o júnior é o ano todo e o profissional é aquele tiro curto. Março, abril, naquela época. Sim. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, acho que foi até abril, maio, o Gauchão. Eram mais times e tudo mais. Então eu estava no grupo com o Mano. Quando começou, em 2002, o nosso treinador era o Paulo Porto. Tá? Foi quem começou o trabalho. O Paulo Porto, o primeiro time que ele treinou na base foi o Guarani. Foi nós. Ele treinou nós em 2001. Paulo Porto é falecido, né? Não. Paulo Porto, ele é de Taquari, aposentado do Banco do Estado, do Banrisul. Então eu tô me confundindo com um treinador que ganhou o Gauchão com o Novo Hamburgo. Eu sei quem é que tu tá falando. Tá, então eu tô confundindo. Não, mas não é o Paulo Porto. Aí o Paulo Porto assumiu o profissional e eu entrava nos jogos uma vez e outra, assim, sabe? E aí e a gente começou muito mal. A gente perdeu, acho que 3 ou 4 jogos com ele. E ele foi demitido. Aí veio o Silva lá de Santo Ângelo. Foi o único treinador no Guarani, porque eu joguei um jogo de titular apenas, né? E aí eu acabei me machucando, aí o Silva assumiu, e o Sandro Gaúcho, ele era o nosso centroavante. O Sandro é de Santa Maria. E o Sandro tinha sido, acho que ele foi expulso ou tomou o 3º cartão amarelo. E eu tava com uma lesão no pé. Num treino eu driblei o goleiro e ele foi pra se atirar na bola e ele caiu por cima do meu pé e machucou o ossinho ali. Aí eu fiquei 2, 3 rodadas parado e aí o Silva disse: Antônio, eu preciso de ti, tu tem que jogar. E era contra o 15 de Campo Bom. Que na época, voando. Silvio, goleiro, ex do Grêmio. Dauri, Perdigão, Edgley. Sandro Sotiri tava? Eu não lembro do Sandro. Mas era aquela máfia top deles, né? E muito bom jogar contra eles, porque o campo deles era um tapete. Fui jogar. Fui escolhido melhor em campo. Empatamos 1-1. Eu recebi uma bola, eu e o Silvio. E eu tenho uma característica de, quando eu vou finalizar, eu ameaço bater e driblar o goleiro. E quando eu me ameacei driblar, ele não se atirou, eu driblei ele, a bola passou e ele veio pênalti. Aí o Cadu, faleceu no voo da Chapecoense. Foi um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. Sofri muito com a perda dele. Eu, como meus amigos do Guarani, foi lá bater o pênalti 1-0. Depois eles empataram, terminou 1-1, fui escolhido, eu tenho até hoje o prêmio de melhor em campo. No jogo seguinte a gente vai jogar em Santo Ângelo, contra o Santo Ângelo. E aí não tinha como o Silva me deixar na reserva. Eu fui o melhor em campo. O Sandro que vai esquentar o banco pra mim, né? E o Sandro mais experiente, mais jogador, o cara mais rodado, eu com 20 anos. Saí jogando. No intervalo, já tava 3-0 pro Santo Ângelo.
Ei, Tomamos uma rota, foi 4-0. No intervalo, o Silva já me tirou e já entrou o Sandro. E a partir dali o Sandro voltou a ser titular e continuou jogando. A nossa campanha era campanha de rebaixamento. Caiu o Silva. E agora, quem é que traz? Tem o Mano Menezes, que estava no mercado. O Mano Menezes, ele é da região de Venâncio, ele é de Passo Sobrado ali. Passo Sobrado. Né? Então ele se criou, o amador no Guarani, já tinha sido treinador na base do Guarani. Vamos chamar o Mano Menezes, vamos ver se ele quer aceitar esse desafio. O Mano Menezes vem treinar nós. O pessoal contratou ele, falou com ele. Não, vou assumir. O Mano assumiu, mas o Mano, eu preciso de alguns atletas. Aí na época ele trouxe o Luiz Miller, que era o goleiro do Inter, que jogou no Inter. O Luiz Fernando, que era o zagueiro, que jogou na base do Grêmio. Já era mais veterano. Trouxe o Castro, que era um centroavante. Tô tentando lembrar quem eram os jogadores. Não sei se o Macarini, que era zagueiro, também veio com ele. Enfim, ele trouxe 4, 5 jogadores. E aí deu corpo no nosso time. Nosso time não era ruim, mas não deu liga. Trouxe... Aí o Mano... era tipo o Grêmio do ano passado. Que o Mano teve que arrumar. Aí, se eu não me engano, não quero mentir pra vocês. O primeiro jogo do Mano, eu acho que a gente perdeu em casa pro Caxias. E a gente pensou, tá, vai continuar, não vamos ser rebaixados. Dali em diante a gente não perdeu mais. A gente ou empatava ou ganhava. Ou empatava ou ganhava. Retrancão? Eu jogava um time que tá brigando pra não cair, ele fechava a casinha e jogava por uma bola. Ganhamos do Passo Fundo, perdemos pro Caxias. Ganhamos do Pelotas. Não, Pelotas depois foi no Super Campeonato Gaúcho. Ganhamos Santa Cruz, ganhamos do São Gabriel, até que a gente foi para a final do Campeonato Gaúcho contra o São Gabriel. Empatamos em casa, 0-0, e ganhamos em São Gabriel, 1-0, gol do Luiz Fernando, que era o zagueiro, nosso capitão. E a gente foi campeão gaúcho do interior. Nós temos as e o faixas. São Gabriel na época era bom, né, cara? Top. Muito bom o time, né? Fomos campeão gaúcho. Daí depois... Na sequência veio o Super Campeonato Gaúcho, que daí entrava a dupla Grenal. Aí a nossa chave ficou nós, 15 de Campo Bom, Pelotas e Grêmio. Ah, que terror. Aí nós jogamos com 15 fora, jogamos com Pelotas e o Grêmio em casa. A gente perdeu pro 15 fora, a gente ganhou do Pelotas em casa 3-1. Foi nesse jogo que tem um fato que eu vou contar pra vocês depois. E perdemos em casa pro Grêmio 1-0. Tite, treinador, o Roger era o capitão do Grêmio, o Pablo Hernandes, um zagueiro, o Grafite, tanto que o Grêmio entregou para nós a faixa de campeão gaúcho, eu tenho a foto, depois eu compartilho com vocês. Quem entregou para mim foi o Grafite. O Grafite no Grêmio não foi bem, mas foi ele que entregou para mim a faixa de campeão gaúcho. E aquele nosso time de 2002, com o Mano Menezes, o time tinha o Bolívar, multicampeão pelo Inter, ídolo máximo do Inter, o General Bolívar, que ele era lateral direito na época. Então o nosso time era o Luiz Miller, goleiro, lateral direito era o Cadu, na zaga era o Macarini, o Luiz Fernando, na esquerda o Cristiano. A gente chamava de Cabelo, mas era Cristiano. Depois foi pro Grêmio, um ano antes de cair. Os dois volantes Cadu, que faleceu no voo da Chapecoense, e o Éder Lázari. O Éder Lázari subiu o Guarani de Venâncio Aires ano passado da terceira para a segunda. O Alexandre, que foi um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, que ele é de Alvorada, e o Luiz Américo. O Luiz Américo rodou muito o interior, jogou no Caxias e tudo mais. E na frente era o Aurélio, de Santa Cruz, e o Castro. Esse era o nosso time. Então a gente... E aí eu entrava, algumas vezes eu pegava listas. Na final, por exemplo, o São Gabriel não estava entre os 18. Naquela época só ia 18. Hoje vai 30 para um banco de reserva, né? Se fosse naquela época eu estaria lá, né? Então eu não fui, a gente olhou em Venâncio o jogo, o estádio, depois que foi campeão, a gente foi para invadir o estádio, a gente desfilou de corpo de bombeiros e tudo mais. E aí eu lembro um fato do Guarani, que o Mano era o treinador, e o jogo era contra o Pelotas, já era o Super Campeonato Gaúcho. E eu tinha combinado com o Aurélio, que é o atacante de Santa Cruz, e o Aurélio ia todos os dias de carro com o Mano Menezes pros treinos, porque os dois moravam em Santa Cruz, então o Mano se deslocava todos os dias. E eu combinei com o Aurélio, porque a gente ganhava bicho por vitória. Em casa a gente ganhava bicho pela vitória e fora a gente ganhava bicho pelo empate ou vitória, né? O jogador que entrasse no decorrer do jogo ganhava 100% do bicho, ganhava igual. Se não entrasse, ganhava 50%. O banco era 50%. O goleiro ganhava 100%. O reserva é o titular, porque o goleiro é mais difícil de entrar. E eu combinei com o Aurélio,
Porque nós ganhávamos uma ajuda de custo, eu e os meninos que começaram na base. Inclusive tem um atleta que é o Ricardo, que é aqui de Cachoeiro Rico, o Ricardo Saraiva, que estava no plantel em 2002. Que também fez o certo, né? Fez o certo, foi estudar. Isso. E aí, nós ali, o jogo, eu falei, Aurélio, se nós estiver ganhando na reta final, pelo amor de Deus, pede pra sair. Porque o atacante que tá no banco sou eu. O mano não vai retrancar e botar mais um zagueiro, vai botar eu. E aí nós aquecíamos atrás do banco do Guarani. Nós ficava aquecendo ali. Tinha um espacinho. E o mano, né? Aquela cara de azedo dele, fechadão, né? Nós aquecendo ali tudo. E aí eu falei, tava eu, o Marrom ela da Encantada e não lembro quem é que tava comigo. E eu falava, eu vou dar uma corridinha do lado do mano e vou assim, só pra ganhar o bichinho. E aí eu saí, o mano na beira do campo e eu atrás dos bancos, ele aquecendo. Aí eu aquecia, corria do lado do mano, mas sério, eu chegava do lado dele e falava assim, só pra ganhar o bichinho. Eu queria entrar pra ganhar o bichinho, né? E voltava, os guris se finavam rindo no banco. Eu fui umas 10 vezes, aquecia, corria na frente só pra ganhar o bichinho. E ele só assim, bravo, o que esse guri quer incomodando? Cara, 3-1 pra nós. O Aurélio se enrola com a bola lá na ponta esquerda de ataque. Se enrola, ele olha, e nós de casaco, já era, acho que era maio. Por isso que eu falei que foi até maio. Nós de casaco tava frio, né? E aí ele olhou pro banco e disse, vem Antônio. Quando ele falou vem Antônio, eu nunca achei tão rápido. Só pra ganhar o bichinho. Cara, e aquela bola não saía, e começou a me dar um suador. E depois ia acabar o jogo depois e que nada. tu assina aquela pré-súmula pra entrar, tu já tem o direito a ganhar o bicho, né? Até que a bola saiu, levantaram a placa do Aurélio, eu entrei. E eu, 20 anos, inocente, fui pra dentro da área, já tava 3-1 pra nós e um sarambeio. Cara, cruzaram a bola e o capitão deles, o camisa 10 deles, eu fui cabecear, ele veio, fechou a mão, mas prendeu-lhe a mão no meu rosto. Bah, eu enlouqueci. Eu digo, mas cara, vocês querem ser experiente batendo nos guris? Vai jogar, ô juvenil. E aí a bola caiu de novo pra escanteio. Aí eu já me protegi, né? Aí deu mais 3, 4 minutos, acabou o jogo, ganhei o bichinho, saí faceiro, os guris davam risada, mas eu nunca troquei uma ideia com o mano naquele período sobre isso, né? Mas ele se ligou que eu tava pedindo uma oportunidade pra entrar pra ganhar o bichinho. Não, mas eu Não achei foi- que tu ia sair no soco do cara e ser Não. expulso ainda. Dizer, ó, vai perder o bicho agora. Não, aí se eu sou expulso, aí nunca mais joga. Então foi um fato bacana, assim, que eu provoquei o mano, né, pra mim entrar, pra mim poder ganhar o bichinho. Aí depois a gente jogou fora jogamos em casa, ganhamos, jogamos fora contra o 15, perdemos. E aí fomos jogar em casa contra o Grêmio, a gente perdeu 1-0 e eu entrei nesse jogo. Aí quando terminou o jogo, aí naquele jogo o Guarani nos autorizou a trocar de camiseta. Porque não tem como o time do interior trocar de camiseta. E lá em Venâncio tinha, eu acho que não tem mais, a fábrica da Umbro. Então o material do Guarani todo era de Umbro. Boa. Rasgava o tênis, vinha outro tênis pra nós. Rasgava a chuteira, vinha uma outra chuteira pra nós. Então todo o nosso material era da Umbro. Então eles autorizaram naquele jogo a gente trocar de fardamento. Aí terminou o jogo, eu entrei no segundo tempo, terminou o jogo e eu fui no Roger, o gremista. O Roger tem história no Grêmio, vou pedir pro Roger. Ele falou, já troquei no intervalo. E de fato deve ter trocado, eu não prestei atenção. Aí fui no Pablo Hernandes. Pablo, vamos trocar de camiseta? Não, já troquei no intervalo. Não falou assim porque ele é castelhano, né? Ele não entendeu nada. Falou, Aí eu olhei assim e fui no Bruno. Bruno, que é o sucessor do Ronaldinho. Bruno Soneca. Tava dormindo. Ele entrou junto comigo. Ele não tem como dizer que trocou no intervalo. Ele vai ter que trocar comigo. E aí o Bruno, porque em 99, quando eu fui pro Grêmio, eu treinava com o irmão dele, o Márcio, que pra mim foi muito mais jogador que o Bruno, muito mais. O Bruno era 84 e o Márcio era 82. Pra mim o Bruno foi inferior ao Márcio. Pra mim ele jogava muito mais que o Bruno, mais intenso e tudo mais. Não era tão difícil. O Né? Bruno tinha qualidade com a bola no pé, Qualidade. batia bem na bola, mas era aquele jogador mais lento e tudo mais. E às vezes apagava. E apagava, né? Então ele ficou taxado de Bruno Soneca. Daí eu troquei com ele a camiseta. Eu entreguei a minha 16 e ele me entregou a 16. E naquele decorrer a camiseta já não existe mais, já não tenho mais. Puxa, não sei onde foi parar. Mas foi um momento marcante que eu joguei contra o meu time de coração, que é o Grêmio, né? Mas se eu fizesse um gol, certamente eu ia comemorar. Mas tomei 2 pancadas do Pablo Hernandes, assim, coisa mais linda do mundo. Dei o tapa do lado e ele me juntou com o TR tudo. Mas eu... Aí em 2000, aí fomos campeões gaúchos. Aí em 2003 era o meu primeiro ano já sem ser atleta de base. Então eu já era profissional de fato, 100%, né? E aí o mano, né, com grande moral por ter sido campeão, alguns jogadores da base que estouraram a idade, ele optou em não ficar. Foi o meu caso, foi o caso do Ricardo, foi o caso do Enio.
Só que eu tinha contrato com o Guarani até 2004. Isso, eu tinha contrato com o Guarani até 2004. Aí eu digo, não, mas então me emprestem para algum time. Eu queria ficar mais ou menos na região, né? Aí fizeram contato com o Lajeadense e aí eu fui emprestado pelo Guarani pro Lajeadense. Joguei o ano de 2003, que era a segundona gaúcha. Aí jogamos ali até metade do ano, um pouco mais da metade do ano. Aí acabou, eu acabei voltando pra Cachoeira. Aí não, minto, aí eu peguei e digo, cara, não quero mais jogar. Chegou pra mim, não quero estar pipocando no... Depois do Lajadense. Depois do Lajeadense. Não quero mais jogar, vou estudar, fazer a contabilidade já na Unisc, vou largar. Aí fui no Guarani e pedi a minha liberação, queria minha dispensa, porque caso nesse meio tempo surgisse um outro clube, eu não teria mais vindo com o Guarani. Aí eles me dispensaram, a gente fez um acerto, lá eles me dispensaram, e eu fui pra casa, fui estudar. Minha mãe aportando pra mim, né, me ajudando sempre. O meu início foi sempre com a minha mãe, né, que nos criou, meus pais separados, foi a minha mãe que criou eu e meus irmãos. Aí tô em casa sem fazer nada, só estudando e dando despesa. Resolveram fazer, o Cachoeira já existia, o Cachoeira Futebol Clube, e resolveram fazer um time só de jogadores de Cachoeira. Jogadores que estavam parando ou que queriam jogar na sua cidade. Aí me procuraram. Aí, Antônio, vamos jogar? Eu digo, pois é, mas não quero mais jogar. Mas vamos jogar, dá uma oportunidade, vai estar em casa, tu não tá trabalhando, tu não tá procurando serviço. E eu ainda, né? Sim. Então tá. Aí acabamos acertando, comecei a jogar pelo Cachoeira, fizemos uma bela campanha na primeira fase, o time invicto, jogando muita bola. Jogava o quê? Jogava a segundona. Segundona? Que nem o Lajeadense. Eu acho que naquela época não sei se tinha terceirona, jogava a segundona. E nós treinávamos no estádio Joaquim Vidal, e o São José jogava a primeira divisão, e nós jogávamos a segunda. E jogava comigo o Felipe Machado. O Felipe Machado morreu no voo da Chape também. Então eu perdi dois grandes amigos, que é o Felipe e o Cadu, né? O Cadu, um dos melhores amigos que eu fiz, e o Felipe acabei fazendo amizade. O Felipe jogava muita bola, um zagueiro perna esquerda, técnico, assim, jogava demais. Era, pra nós ali no Cachoeira, ele sobrava. Ele era muito fora da curva. Tanto que depois jogou a Série A do Brasileiro pela Chapecoense, que houve a fatalidade ali em 2016. Então, aí tava com salário atrasado, acabei recebendo essa oportunidade, essa proposta do Sicredi de virar estagiário, acabei aceitando, larguei o futebol e 45 dias depois que eu entrei pro Sicredi, rompi os ligamentos do joelho jogando pela seleção de Cachoeira. Então, era pra ter largado mesmo, era pra ter... Senhora. E o pessoal se arria muito que o Mano... tu jogou com o Mano? Eu digo, não, o Mano mandou... O Mano disse que eu tinha característica de banco. Então me dispensou pra me trabalhar em banco. Então eu trabalhei... Então tu falou da seleção brasileira. Poxa vida. Então não, o Mano, em vez de me levar pra seleção, me indicou pra trabalhar em banco. Daí eu trabalhei no Sicredi e no Santander. E fala a verdade. Apesar do Sicredi ser uma cooperativa, a gente brinca, né? Quantas vezes que tu não pensava ou não falava na época? Quem que esse cara pensa que é? Quem é Mano Menezes? Esse louco vem aqui. Que não me dá oportunidade. É. E hoje é um cara que é esse cara? reconhecido mundialmente, né? Treinador de seleção brasileira, então... Quantos anos ele tinha na época, mais ou menos? O Mano era novo. Sim, O Mano acho que tinha uns... Não tinha 45, eu acho. Em 2002. Quarentão. 40, eu acho, né? E a gurizada respeitava ele já? Respeitava. A gente brincava, né? Azedo, ele sempre foi fechadão, assim, ele nunca foi demonstrar os dentes. Mas ele era muito fora da curva, assim, os treinos dele... Ele foi treinador da base do Inter, tudo. Então ele era muito diferente, os treinos dele eram... Qual foi o teu melhor treinador? Foi o Mano, sem sombra de dúvida. Foi o Mano. Mas o cara que eu mais admirei, assim, que me ajudou bastante, assim, foi o meu primeiro treinador no Guarani, que foi o Oneide, né? Em 99. Ele que mais apostou Foi em ele que ti. nos acolheu, foi ele que me avaliou no Guarani. E eu lembro que tinha um amigo nosso, o Marquinhos, que era o nosso capitão, e uma vez ele disse pra mim, no dia que eu fiz a avaliação, o Oneide comentou, nós vamos comer muito churrasco nas costas do Antônio. Como quem diz, o Antônio vai decidir muitos jogos por nós. Então eu tenho, até hoje, ele tá no grupo nosso do Guarani, é um cara que eu tenho... Tive grandes treinadores, né, no futebol ali, no próprio Guarani, teve o Chicão na categoria de base, tive treinadores profissionais, no Lajeadense tive o Júlio César, que é o pai do Fred, que é o zagueiro que jogou no Grêmio, né, o pai dele. O Fred era desse tamanhinho, era um menino, uma criança, ele ia nos treinos para nos olhar, depois do treino ele ficava batendo falta, sempre bateu muito bem na bola. Pô,
Então eu tive Paulada. grandes treinadores, assim, sabe, que eu posso dizer, mas o melhor, Mano Menezes, não é E o indiscutível. Rogério Zimmermann é chato mesmo? Esse é complicado. Eu me irrito de Bom as treinador, coletivas dele, assim. era bom treinador, os treinos dele eram bons, mas um cara parecia que tava sempre de mal com a vida, assim, sabe? Ele é Nunca azedão, assim, mesmo. Nunca me desrespeitou, mas talvez na minha idade, por ser muito guri ainda, achava que a forma dele trabalhar era excesso. E hoje eu cobro muito dos treinadores do meu filho que eles tenham esse excesso no meu filho. Sim. Para formar um cidadão, para formar um grande atleta. Naquela época eu era muito novo, talvez não entendia. A gente vê numa entrevista dele que ele é um pouco azedo, um pouco reinento. Mas é o perfil dele, né? A gente tem que respeitar, então... Provavelmente hoje mais, porque ele já tá mais velho. Certamente, até a idade chega para todo mundo. Então, fiz grandes amigos no futebol, tenho contato com grandes. Tenho um grande amigo meu, que é o Fernando Miguel, que é goleiro, né? Se aposentou agora esse ano. Ele tinha assumido o Guarani acertado como goleiro do Guarani de Campinas, né? Até nós temos um grupo ali que sou eu, o Fernando, o Éder Lázari e o Matias, que a gente é o quarteto fantástico. Mas é só trairagem, é só sacanagem. O dia todo um sacaneando o outro, sabe? E aí, em 2020, eu não lembro, ele estava no Vasco. A gente foi passar as férias com ele, daí eu, a minha esposa e meu filho. Então eu ia nos treinos com ele. Ele rodou bastante, né? Rodou, e aí tinha um jogador na época lá, que era o Erley, que era foi o zagueiro do Grêmio. O Wesley. O Erley. E o Fernando sempre me chamava de gordo, ô gordo, porque mesmo quando eu jogava eu não me cuidava, sabe? Então, o gordo pra cá. E aí o Fernando buscava o Erley todos os dias na casa dele, no condomínio, pra ir treinar, porque ele tava com a carteira caçada. E eu, boleirão, eu ia junto. Meu filho ficava com as crianças, porque o Fernando tem 2 meninas, que é a Manuela e a Antônia, e a esposa a Laura. Então a Camila ficava em casa com as crianças, brincando, o João era menor, e eu ia pros treinos, olhar os treinos. O treinador era o Abel Braga, do Vasco. Então eu ia sempre. E aí o Erley começou a me chamar também de gordo, ô gordo. E aí o Fernando, o que é isso, rapaz? Trairando, chamando o cara de gordo, ele nem conhece ele. Não, tu é irmão dele. Tu é meu irmão? Então ele é meu irmão também, então eu posso me arriar nele. E aí eu lembro que teve um jogo da Sul-Americana, que eles ganharam 1-0, gol do Cano. E o Fernando caiu no doping. Quando eu digo caiu no doping, ele teve que ficar para fazer o exame. Sim. E ele segundo ele, tem dificuldade de urinar depois do jogo, né? Então ele ficou das 11h30 até 1h30. E o meu voo era no outro dia, de manhã. Até 1h30 para conseguir. Aí nesse meio tempo, os jogadores iam saindo, a gente foi tirando foto. Eu pedi pra Manuela, que é a filha do Fernando, Manu, tu conhece todo o jogador, pra nós tirar uma foto? Então eu tirei com o Ramon. Só não tirei com o Pikachu e o Cano, porque eles saíram por lá pelo portão de trás no São Januário. Mas tirei com todos, Henrique, não vou lembrar de todos. E aí nisso tá saindo o Erley. Aí eu digo, Erley, pode tirar uma foto comigo com meu filho? Claro, gordo. Aí tirou uma foto nós três, aí ele bem assim pra mim. Deixei um presentinho pra ti com o Fernando. Aí ele deixou a camiseta do jogo pra mim. Dentro de um saquinho, pura grama, que tava meio chovendo assim, sabe? Pura grama, uma camisetinha desse tamanho, assim, não, olha, mal dá no meu filho. Pra tu ver a forma de um atleta. Em mim não entra o braço, né? Mas tá guardada lá. Então o Fernando é um grande amigo que eu tenho um carinho muito grande por ele, pela família. Então passei uma semana com ele no Rio, a gente se encontra, todo final de ano a gente tem um momento lá no Guarani. Quase todos os anos, teve alguns anos que a gente acabou não fazendo, por algumas situações pontuais, de compromissos. Então a gente sempre se encontra lá, eu tenho a camiseta dele do Vitória, eu tenho a camiseta dele do Vasco, né? Ele jogou depois no Atlético Goianiense, Fortaleza, Ceará. E essas não tem, até eu vou fazer uma cobrança em público aqui, que eu acredito que ele tenha guardado pra mim. Me deu chuteira, então é um cara, não por eu ganhar essas coisas, mas é um cara que sempre me tratou muito bem. Nunca subiu pra cabeça a questão dele ser um grande goleiro. Ele jogou em time grande, né? Jogou em Vasco, Fortaleza, Ceará, Atlético Goianiense. E a idade dele? O Fernando é 2 anos mais novo que eu, 2 ou 3 anos. E o Fernando tem uma história bem bacana que ele me contou, da questão dele se tornar um grande jogador. Ele rodava muito o interior, né? E aí parece que, eu não sei contar bem na íntegra, mas parece que ele jogava num time de Pelotas e um colega dele parece que pediu, se eu tiver errado ele me corrige, pediu uma carona para levar, ele tinha carro Fernando, um carro simples, e pediu para ele dar uma carona, não consegue me levar até em casa, não tem nem como ir, tem algumas coisinhas para levar, não, eu te levo. E aí quando assumiu no Lajeadense o Luiz Carlos Vinck de treinador,
ele era muito amigo de um cara lá, de um rapaz que jogava. E esse cara disse pra ele, cara, eu preciso de um goleiro. Eu tenho um cara pra te indicar. Fernando Miguel. O Fernando tava pra largar o futebol. Sério, tu confia? Não confio. Esse cara que indicou é o cara que o Fernando deu carona e levou em casa. Então o futebol ele tem essas histórias. Aí dali do Lajadense ele foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Gaúcho. Foi pro Juventude, virou ídolo. Foi pro Vitória, virou ídolo e capitão. Foi pro Vasco, capitão. Foi pro Atlético Goianiense, capitão. Fortaleza, capitão. Então é um líder nato, né? Foi capitão por onde ele passou, no Ceará também, no último ano dele. Por isso que é importante a gente também sempre ser uma pessoa solícita. Exatamente, nunca esperar nada em troca, mas as bênçãos elas vêm ao natural, né? E vem pra quem merece, né? Exatamente, aí ano passado ele rompeu os ligamentos do joelho, fez uma cirurgia, se apresentou no Guarani de Campinas e começou a incomodar o joelho dele. Ele é um cara já mais de idade que eu digo, um goleiro já mais de idade, é um cara que não faz sentido ele ficar jogando num clube meia boca. Tem quantos jogadores que assinam um contrato tão machucado e não estão nem aí pro clube? Então eu achei, todo mundo elogia muito ele pela essa atitude dele. O cara que diz, não, peraí, se eu não tenho condições de jogar, não tem por que eu ficar aqui. Então ele ficou acho que 10, 15 dias e disse, gente, eu não vou ficar aqui, não vou roubar dinheiro de vocês, vamos rescindir o contrato, vou me aposentar, porque eu não quero estar aqui entregando menos coisa do que vocês estão esperando de mim. Então achei uma atitude louvável dele. Mas ninguém fica tanto tempo no futebol se não for assim também. Exatamente. Então eu conto essas histórias do futebol. Para mim foi um período ímpar que eu tive no futebol, foi onde eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, né? E que me deu bastante conhecimento de pessoas, de lugares. Joguei praticamente nos principais estádios do Rio Grande do Sul, fiz grandes amigos. Eu tenho uma situação pontual que ali também foi um dos momentos que eu digo assim, ó, cara, eu tenho que largar. Quando eu jogava em 2004 no último time, nós tínhamos um colega, o Cebola, a família dele de Santa Maria, e a filha dele ia fazer uma cirurgia bem simples, mas ele é pai, eu sou pai, Thiago é pai, né? A gente sabe que o filho é importante para nós, a gente quer estar junto, independente se a cirurgia é pequena ou não. Sim. Né? Se tem risco ou não, a gente quer estar próximo do nosso filho. E o clube que nós jogávamos estava numa situação bem difícil mesmo, não culpo o clube, era uma situação de insolvência mesmo. E eu lembro que o Cebola pediu um vale para ir a Santa Maria, não lembro o valor assim. E o clube não tinha para dar o vale para ele, e o Cebola já tinha 30 ou 32 anos. O Cebola mora em Venâncio, a última vez que eu vi ele era agente de um posto de gasolina. E aquilo ali me marcou muito. Eu digo, poxa vida, eu não quero chegar com 30, 32 anos, com família, com filho, e o clube não ter dinheiro para me pagar um vale, para mim vir em casa ver minha família. Então ali começou, eu já começar a pensar em planos B. Cara, eu tenho que pensar em alguma coisa. Foi quando eu fui no CIE, na época do CIE, fazer o meu currículo. O que tu sabe fazer, Antônio? Cara, até então eu sei chutar uma bola. Tu fazia uma ficha no CIE e esperava. Exatamente. E aí eu digo, não, agora é derradeiro, a hora que surgir uma oportunidade, eu vou trabalhar e não quero mais saber de futebol. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque muito provavelmente tu ouviu pegou o exemplo assim, tipo, mas será que eu preciso disso, né? Não tinha necessidade, sabe? Que é o preço de fazer o que se gosta dentro do futebol, né? Eu poderia muito bem ter continuado, tentado, e ter jogado até os 30, 35 no interior, jogando 3 meses, o resto do ano trabalhando em uma empresa. Muita gente assim, né? Muitos. Roda a vida inteira no chão. Muitos. Aí no ano seguinte fazer a mesma coisa. Gente, não era o que eu queria. Não era isso que eu sonhava enquanto criança. Eu sonhava em jogar num time grande ou num clube médio, que tivesse uma estrutura para mim permanecer o ano todo, treinando, jogando. Não adianta treinar e viver daquilo, né? Claro. Não adianta treinar 3 meses e depois ter que parar. Tu não consegue se condicionar igual um atleta que tá treinando durante o tempo. Então sempre em desvantagem. E pelo que tu disse, certo, nos outros meses ano que vem a gente volta. Mas até que nos clubes que eu joguei, no Guarani eu joguei sempre o ano todo. Porque como eu era base... tinha essa... No Lajadense foi mais da metade do ano. No Cachoeira eu larguei em setembro, quando eu fui pro Sicredi. Então eu trabalhei praticamente quase todo. Geralmente porque eles continuaram jogando quando eu saí. Então tá tranquilo, não sou frustrado, sou muito feliz, pelo contrário, sou muito feliz por esse pouco espaço, por esse pouco tempo que eu tive de jogar bola. Pouca gente pode falar isso, né? Claro. Que jogou onde tu jogou e tal. Enfrentou pessoas que enfrentou, jogou junto com as pessoas. Sim. É isso aí, então. Novamente agradecer aí pela presença.
Pessoal, ainda temos mais programas aí com o Antônio. Esperamos vocês aí na semana que vem. Abraço, valeu. Abraços aí. Abraço, Até pessoal. mais. Você reclama porque eu não me cuido. Faz pouco